Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade cerebral na adolescência. É claro que a gente já sabe muito sobre a infância e que na infância a gente tem um grande desenvolvimento da parte cerebral e da parte propriamente do desenvolvimento. Mas e na adolescência, o que a gente sabe sobre esse desenvolvimento? Bom, tem um artigo publicado em 2022 na Nature, que é uma revista de alto impacto, que mostra para nós toda essa maturidade cerebral, mostrando todo o avanço do seu desenvolvimento cerebral e declínio suave quando se chega na velhice. Então, nesse artigo, ele vai falar um pouquinho desde a gestação, passando pela primeira infância, adolescência, vida adulta e até a velhice. E traz um gráfico interessante para nós, mostrando toda essa divisão. E é evidente que no primeiro momento, quando a gente olha para a primeira infância, a gente vê um ápice do desenvolvimento cerebral e a gente sabe que essa maturidade cerebral acontece de forma exponencial claramente na infância, atingindo 95% do cérebro já em formação. Mas precisamos entender o seguinte, não é porque na primeira infância, especialmente ali até os 10 anos, a gente tem um ápice de desenvolvimento, que ele se interrompe ou ele fica ausente de maior desenvolvimento durante os próximos períodos da vida. Isso é importante a gente pensar porque quando a gente observa a adolescência, esse período de maturidade cerebral, ele continua. E esse gráfico nos mostra, a partir do artigo, que especialmente a parte cinzenta subcortical, ela tem o seu ápice de desenvolvimento até aproximadamente os 14 anos. Essa parte ela é responsável não somente por algumas questões emocionais, desenvolvimento da parte emocional, como outras relacionadas à fome, à questão do sono, à vigília do sono. Ou seja, o desenvolvimento ainda é muito grande. Então não dá para a gente falar que a maturidade cerebral ela se resume exclusivamente ao período da infância, mas ela continua. Nesse gráfico a gente consegue ver então essa maturidade pela substância cinzenta subcortical até por volta dos 14 anos. Mas o artigo ele vai continuar falando para nós que a maturidade total ela se concretiza por volta dos 25 anos de idade. Ou seja, a gente não pode negligenciar um certo período da vida, como até trouxe para vocês em outros vídeos, falando sobre a adolescência, um período recluso que a gente espera que passe rápido, porque ainda é um período de desenvolvimento e de altíssimo potencial, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento dessa parte cerebral que nós chamamos de pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, emoções, entre outros pontos. Por isso, já que está num processo de maturidade, de maturação, que normalmente essa fase é caracterizada por comportamentos mais impulsivos, de rebeldia, porque essa maturação não foi completa. Por isso a gente precisa ter muita empatia e sensibilidade com o adolescente, porque ele, assim como a criança em outros estágios da vida e da maturação cerebral, ainda está num processo de desenvolvimento. Além disso, a gente consegue ver, através de uma outra imagem que a gente tem, publicada também em um artigo científico, o quanto da maturação cerebral através de imagens se tem de menor desenvolvimento para um maior desenvolvimento, uma maior maturação. E a gente consegue ver através das imagens do cérebro que as partes em azul especificamente são as partes que desenvolveram. E a gente consegue ver que a partir então ali de quando inicia dos 5 anos até os 20 anos, as áreas cerebrais elas vão sendo completas, elas vão sendo preenchidas por essa substância, por essa cor azul, que denomina então a maior maturação. Então não é simplesmente um achado que a gente vai olhar para uma perspectiva de comportamento. A gente está falando de algo que está registrado na literatura através de imagens, através de uma comprovação da parte cerebral. Isso vai nos dar evidências de que, somada a parte cerebral, a parte de neurobiológica, neuroquímica, que seja todos esses fatores que são atrelados com a variação comportamental, o adolescente continua seu processo de maturação cerebral e desenvolvimento pessoal, emocional, comportamental, cognitivo e muitos outros. Então é importante que a gente entenda, a adolescência não é um período que tem que ser negligenciado. A adolescência é um período de extrema relevância para o desenvolvimento enquanto pessoa e que vai defini-lo enquanto vida adulta, para todas as capacidades que foram trabalhadas, não só do ponto de vista de estimulação, mas como acolhimento emocional e comportamental.
Mas aqui é importante destacar algo. Esses materiais que eu mostro para vocês, eles são de adolescentes típicos, ou seja, nenhuma pessoa da amostra estava descrita como uma pessoa neurodivergente. Então, aqui nós estamos olhando o cérebro típico de um adolescente típico. E como que a gente pode pensar esse cérebro para um adolescente atípico? Com N questões que nós temos, especialmente de padrões de comportamentos que são esperados para o TEA, que há uma variação que pode ocorrer durante esse período para os adolescentes que estão no espectro, uma vez que há uma necessidade maior de identificação de sinais sociais, de ampliação das habilidades sociais. E uma coisa que é importante dizer, depende muito também do nível do espectro que o paciente está. É claro que um paciente nível 1 há uma potencialidade maior de desenvolvimento, claro, mediante as estimulações, ao tratamento que fizer, comparado a um paciente nível 3, talvez não verbal, talvez com comorbidades associadas como uma DI, aí a gente está falando de um outro cenário neurobiológico. Então, é importante que a gente entenda, a adolescência é um período extremamente relevante para o desenvolvimento e para nós entendermos a importância do estudo. Quando a gente estuda adolescentes neurotípicos, a gente precisa de ainda mais atenção, porque eles estão evoluindo constantemente e as adequações, tanto no formato terapêutico quanto teóricas e práticas, são essenciais para um desenvolvimento compatível à fase do desenvolvimento a que ele se encontra. Além disso, a gente sabe que na adolescência, diferente de na infância, o ambiente torna-se uma variável de muita influência. Então é importante que a gente se atente não só à maturação cerebral, mas também ao ambiente ao qual o paciente está inserido, incluindo não só família, escola, mas também grupos sociais, amizades, interesses e um ponto que a gente tem que colocar dentro da contemporaneidade, que é o acesso às tecnologias. O quanto o acesso a telas, a tecnologia, também pode influenciar especialmente no processo de aprendizado, porque há estudos também evidenciando que o excesso de telas e o excesso de tecnologia pode contribuir para um menor desempenho no aspecto de aprendizado, atenção e concentração. Por isso, olhemos para os nossos adolescentes com muita responsabilidade, porque ele está num processo de evolução, mas evolução essa que também depende do ambiente dele e dos responsáveis para a gente conseguir o máximo de desenvolvimento e desenvoltura total dele, certo? Tchau, tchau.